Sabe aquela história arrepiante que sua avó contava à beira da fogueira? Aquela criatura que te fazia correr para debaixo das cobertas, com o coração disparado. Pois é, a TV te mostrou o Sotperor brincalhão, a Yara como uma sereia bonita de novela, o Curupira como o guardião fofo da floresta. Mas ninguém te contou sobre as criaturas que realmente tiravam o sono dos nossos avós. Aquelas que faziam adultos crescidos trancarem portas com ferrolho, acenderem velas benzidas e rezarem 3 ave-marias antes de dormir. Hoje você vai descobrir as lendas do folclore brasileiro que foram deliberadamente apagadas da nossa memória coletiva. Criaturas tão assustadoras, histórias tão perturbadoras, que a televisão preferiu fingir que elas nunca existiram. Eu mergulhei fundo nos arquivos esquecidos do Brasil. Conversei com pessoas de mais de 80 anos, no interior de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E o que eu descobri me deixou sem dormir por algumas noites. E olha, se você quer que eu continue trazendo essas histórias que ninguém mais conta toda semana, menos aquelas que foram proibidas, censuradas ou simplesmente esquecidas, deixa seu like agora e se inscreve no canal, ativando o sininho. Porque cada curtida me mostra que esse resgate cultural vale a pena, que você valorize essas memórias. E isso me motiva a ir ainda mais fundo nos arquivos empoeirados e nas memórias dos nossos anciões. Mas antes de conhecer essas criaturas, você precisa entender por que elas sumiram. E o motivo vai te surpreender. Nos anos 50, 60 e 70, o Brasil passou por uma transformação brutal que mudou para sempre nossa relação com essas histórias. Em 1950, 64% dos brasileiros viviam no campo, em fazendas, sítios, vilarejos perdidos no interior. Essas pessoas cresceram ouvindo lendas contadas por seus pais, avós, pelos mais velhos da comunidade. Histórias que passavam de geração em geração, sempre ao redor do fogo, sempre à noite, sempre com aquele tom de voz que fazia seu sangue gelar. Mas aí veio o eixo do rural. Entre 1960 e 1980, mais de 20 milhões de pessoas abandonaram o campo e foram para as cidades. Em 1980, apenas 32% da população ainda vivia em áreas rurais. E com essa mudança, algo morreu. As histórias começaram a desaparecer. Ao mesmo tempo, a televisão chegou com força total. A TV Globo, em 1980, alcançava 50 milhões de telespectadores. E ela precisava criar um folclore nacional unificado, algo que vendesse, que fosse palatável para famílias de classe média urbana. Então pegaram as obras de Monteiro Lobato e as adaptaram. Tatiana Belinque, na TV Cultura, fez o mesmo. Mas no processo, algo muito importante foi perdido. As lendas mais assustadoras, as mais violentas, as que falavam de injustiça social, racismo, crueldade. Essas foram deixadas de lado. A censura federal durante o regime militar também teve seu papel. Muitas histórias foram consideradas inadequadas para crianças ou supersticiosas demais para um Brasil que queria se modernizar. O projeto Mobral de alfabetização em massa desconsiderava completamente a cultura oral do interior, tratando-a como atraso. E tem outro fator: o preconceito. As elites urbanas sempre olharam para a cultura caipira, sertaneja, interiorana com desdém. Chamar alguém de caipira era xingamento. Então essas histórias viraram sinônimo de ignorância, de falta de educação. As famílias que migraram para as cidades pararam de contar essas lendas para seus filhos, porque tinham vergonha das próprias raízes. E já que estamos falando de memória coletiva, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família menos, especialmente os mais velhos, que viveram essa transformação e ainda guardam essas histórias na memória. Agora que você sabe por que esconderam essas histórias, prepare-se, porque a primeira criatura é tão perturbadora que até hoje fazendeiros do interior trancam suas portas com medo dela. No final do século XIX, no interior de Minas Gerais, perto de Ouro Preto, vivia um homem chamado Joaquim da Silva, nascido em 1845. Joaquim era dono de uma fazenda de café,
e tinha fama de ser o homem mais cruel da região. Mesmo após a abolição da escravatura em 1888, ele continuava tratando os trabalhadores negros como escravos, espancando-os por qualquer motivo, pagando salários de fome quando pagava. Mas a crueldade de Joaquim ia muito além disso. Vizinhos sussurravam que ele envenenava as plantações de quem ousasse competir com ele, que ele desviava a água de córregos para secar as terras alheias. E o pior de tudo, diziam que ele havia matado a própria mãe para herdar a fazenda mais cedo. Dona Lourdes foi encontrada morta ao pé da escada em 1890. Oficialmente foi um acidente, mas todo mundo sabia a verdade. Joaquim viveu até 1912, quando morreu aos 67 anos de idade. Foi enterrado no cemitério local com pompa, porque dinheiro ele tinha. Mas 3 dias depois, algo inexplicável aconteceu. O coveiro chegou de manhã e encontrou o caixão de Joaquim na superfície. A terra havia literalmente expelido o corpo. Acharam que era obra de inimigos. Reenterraram. 2 dias depois, o caixão estava fora novamente. Chamaram o padre Anselmo, que benzeu a cova, jogou água benta, rezou missas, enterraram pela 3ª vez. Na manhã seguinte, o caixão estava do lado de fora da cova, e desta vez estava aberto. O corpo de Joaquim não estava em decomposição normal. Estava mumificado, ressecado, com a pele amarelada grudada nos ossos. Os olhos fundos pareciam buracos negros. As pessoas começaram a ter medo de se aproximar. O padre decidiu que aquele homem havia sido tão cruel em vida que a própria terra se recusava a aceitar seus restos mortais. Foi quando começaram os relatos. O tropeiro, um homem que transportava mercadorias entre cidades, jurou que em 1925 voltava de um boteco em Mariana, já embriagado, quando viu uma figura na estrada. Era noite de lua nova, escuro como breu, mas ele conseguia ver aquela coisa. Um corpo esquelético, pele colada nos ossos, movendo-se de forma estranha, meio torta. O cheiro era insuportável, mistura de enxofre com carne podre. João correu até uma fazenda próxima, gritando por ajuda. Dona Sebastiana Benzedeira, conhecida da região, o protegeu, fazendo um círculo de sal grosso ao redor dele e rezando São Bento até o amanhecer. Ela explicou que aquilo era o corpo seco, a maldição de Joaquim da Silva, condenado a vagar pelas estradas eternamente, atacando viajantes, especialmente aqueles que estivessem bêbados ou que tivessem maldade no coração. Segundo Dona Sebastiana, o corpo seco tem algumas características específicas: a pele ressecada e amarelada, os olhos que brilham no escuro, com um fulgor esverdeado, as unhas que crescem continuamente, até virarem garras, e aquele cheiro inconfundível que avisa sua presença. Ele ataca preferencialmente à noite, em estradas desertas, e sua vítima favorita são pessoas cruéis ou que estejam em pecado. Mas existe proteção. Sal grosso em forma de cruz bloqueia sua passagem. Fumo de rolo queimado repele. A oração de São Bento o mantém afastado. E tem uma regra de ouro que todo mundo no interior conhece. Se você ouvir um assobio na estrada à noite, nunca, jamais, olhe para trás. Porque se você olhar e for o corpo seco, ele vai te perseguir até o amanhecer. Mas o corpo seco, ao menos, fica nas estradas. A próxima criatura invade sua casa, seu quarto, e te paralisa enquanto você dorme. Era uma vez nas cidades do interior paulista, menos Tietê, Sorocaba, região do Vale do Paraíba, menos que as mães alertavam seus filhos. Nunca, jamais, durma de barriga cheia. Porque se você dormir, depois de comer muito, principalmente à noite, depois das 10, ela vem, a pisadeira. Dona Renobeba, diziam os mais velhos, foi uma mulher que viveu no Brasil colonial, lá pelos anos 1700. Era uma senhora solitária, magra como um galho seco, com cabelos brancos desgrenhados que nunca penteava. Suas unhas eram compridas, amareladas, curvadas como garras de gavião. Morreu sozinha, amarga, cheia de rancor. E sua alma
nunca descansou. Transformou-se em algo entre o espírito e a criatura física. Durante o dia, ninguém a vê. Mas entre 2 e 4 horas da manhã, ela sai. Procura casas onde pessoas dormiram logo após uma refeição pesada. Sobe pelos telhados sem fazer barulho. Entra pelas frestas, pelas janelas mal fechadas, pelos buracos das telhas antigas. E então, ela escolhe sua vítima. Geralmente é alguém que está de barriga para cima, que comeu demais, que está com digestão difícil. A pisadeira se aproxima, esse vulto, de velha transparente e esquelética, e sobe na cama. Literalmente pisa no peito da pessoa. O que acontece então é aterrorizante. A vítima acorda, mas não consegue se mexer. Está completamente paralisada. Sente um peso enorme no peito, como se alguém estivesse sentado ali, esmagando seus pulmões. Tenta respirar, mas o ar não entra direito. O coração dispara. O desespero toma conta. E então, através da visão embaçada pelo pânico, a pessoa vê uma velha magríssima, quase transparente, com aqueles cabelos brancos bagunçados, caindo sobre o rosto, com unhas compridas, arranhando levemente o peito, e sorrindo, sempre sorrindo com aquele sorriso torto, enquanto ri, com uma voz esganiçada, fina como o ranger de uma porta velha. Maria Joaquina, moradora de Tietê, viveu isso em 1952. Ela tinha jantado feijoada completa, já passava das 11 da noite. Foi dormir pesada, barriga estufada. Por volta das 3 da manhã, acordou sentindo que ia morrer. Não conseguia mexer nem os dedos das mãos. Um peso brutal esmagava seu peito. E viu clara, como a lua que entrava pela janela, uma velha sentada em cima dela, olhando diretamente nos seus olhos enquanto ria baixinho. Maria tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou rezar, mentalmente. Só conseguiu ser liberada quando o galo cantou anunciando a madrugada. A velha simplesmente sumiu, e Maria pôde respirar novamente. Ela jurou que nunca mais na vida dormiu logo depois de comer. Seu Benedito, caminhoneiro de Sorocaba, testemunhou 3 vezes em 1968. Ele tinha o hábito de jantar tarde, parar o caminhão na estrada, comer aquela marmita reforçada e tirar um cochilo. 3 vezes, a pisadeira o visitou. 3 vezes ele acordou paralisado, com aquele peso horrível no peito, vendo a velha. Depois da 3ª vez, mudou completamente seus hábitos. Passou a jantar cedo e só dormir horas depois. Interessante é que nos anos 1920, o Dr. Aderbal Tolosa, médico paulista, começou a estudar esses relatos. Ele documentou dezenas de casos e percebeu algo. Os sintomas eram sempre os mesmos: paralisia total do corpo, sensação de peso no peito, dificuldade para respirar, alucinações visuais, sensação de presença maligna. Hoje a medicina sabe que isso é paralisia do sono, um fenômeno que afeta 8% da população. Acontece quando a pessoa acorda durante o sono REM, mas o corpo ainda está no estado de atonia muscular, que impede movimentos durante os sonhos. O cérebro está acordado, mas o corpo está dormindo. E sim, acontece mais frequentemente com quem dorme de barriga cheia ou em posição inadequada. Mas isso não diminui o terror que as pessoas sentiam, porque para elas, aquilo era real. A pisadeira era real. E criaram proteções que passavam de geração em geração. Nunca durma de barriga cheia. Sempre espere pelo menos 2 horas depois de comer. Coloque uma tesoura aberta embaixo do travesseiro. A cruz formada pelas lâminas, afasta ela. Deixe uma vassoura atrás da porta do quarto, porque a pisadeira vai parar para contar todos os fiapos antes de entrar e não vai terminar antes do amanhecer. E ponha alho no criado mudo. Aliás, comenta aí embaixo. Alguém da sua família já teve paralisia do sono? Compartilhe a história, menos essas experiências coletivas provam que nossas lendas têm raízes profundas na experiência humana universal. A pisadeira te paralisa enquanto você dorme. Mas e se eu te contar que existe uma maldição hereditária que transforma pessoas em monstros? Uma maldição tão temida que causou abandono de bebês e até virou lei presidencial? No interior do Rio Grande do Sul, especialmente na região de Cruz Alta, corria nos anos 1800
uma superstição que aterrorizava as famílias. O sétimo filho homem consecutivo estava condenado a virar lobisomem. Não era uma possibilidade, era uma certeza absoluta na mente daquelas pessoas. Em 1890, nasceu Sebastião Ferreira. Ele era o sétimo filho, homem seguido da família Ferreira. Antes dele, 6 irmãos homens, nenhuma menina no meio. Quando Sebastião nasceu, a parteira que ajudou no parto fez o sinal da cruz e sussurrou para a mãe: "Esse menino está marcado." A infância de Sebastião foi difícil não pela pobreza, mas pelo medo e preconceito. Vizinhos evitavam a família. Outras crianças não brincavam com ele. As pessoas faziam o sinal da cruz quando ele passava, porque todos sabiam: quando completasse 13 anos, a maldição se manifestaria. E manifestou. Aos 13 anos, nas noites de quinta para sexta-feira, Sebastião começou a desaparecer. Saía de caça, escondido, sem que os pais percebessem no início. Ia até alguma encruzilhada deserta. E, segundo a tradição, se rolava na terra, em silêncio absoluto, invocando forças que ninguém deveria invocar. A transformação do lobisomem brasileiro não é igual ao europeu. Não é um lobo completo. É algo muito mais grotesco. Uma forma híbrida, meio homem, meio bicho, com pelos escuros cobrindo o corpo, mas ainda mantendo a postura parcialmente humana. O rosto se alonga, mas não vira focinho completo. As mãos viram garras, mas ainda tem dedos. Os pés deixam rastros enormes com 3 dedos marcados. E o cheiro, um odor fétido, de animal molhado, misturado com enxofre. Nessa forma, Sebastião percorria quilômetros durante a noite. Atacava galineiros das fazendas vizinhas, matando galinhas de forma brutal. Atacava chiqueiros, espantando os porcos. Perseguia ovelhas pelos campos. Nunca matou pessoas, mas deixava todos apavorados. Em 1905, um grupo de vizinhos armados decidiu esperar numa quinta à noite, escondidos perto de um galinheiro que havia sido atacado 3 vezes. Por volta da meia-noite, viram uma criatura saindo da mata, movendo-se de forma estranha, meio agachada, mas ainda bípede. Pelos escuros, olhos que brilhavam amarelados na escuridão, aquelas garras. Um dos homens jurou que era Sebastião. Gritaram o nome dele: Sebastião Ferreira. Em nome de Deus. A criatura parou, olhou para eles, soltou um uivo que gelou o sangue de todos e fugiu. Padre Giuseppe, um italiano que registrava as tradições locais, documentou esse e outros casos. Ele escreveu em seus diários que a maldição do lobisomem não era contagiosa como na Europa. Não se transmitia por mordida. Era hereditária, passava pelo sangue, pela ordem de nascimento. O sétimo filho homem consecutivo estava condenado e tinha diferenças importantes. O lobisomem caboclo não morria com bala de prata, apenas cefêria. Não era mortal para humanos necessariamente. Preferia animais, mas podia ser libertado da maldição se alguém o ferisse durante a transformação, derramando seu sangue, ou se chamasse seu nome cristão 3 vezes com autoridade. A família Ferreira viveu isolada socialmente. Sebastião nunca casou, nunca teve vida normal. Viveu na fazenda da família, recluso, até 1955, quando morreu aos 65 anos. Os vizinhos queimaram o corpo dele com medo de que a maldição continuasse depois da morte. Mas o mais impressionante é que essa superstição era tão forte, tão disseminada, que causava problemas sociais sérios. Famílias abandonavam seus sétimos filhos homens. Alguns bebês eram deixados em portas de igrejas ou conventos. Pais mentiam sobre a ordem de nascimento dos filhos para protegê-los do preconceito. Por causa disso, em 1938, o presidente Getúlio Vargas criou uma lei bizarra, mas real. O presidente do Brasil se tornaria padrinho oficial de todo sétimo filho, ou sétima filha, nascidos no país. A ideia era que o apadrinhamento presidencial quebraria a maldição. E essa tradição continua até hoje. É verdade. Você pode pesquisar, presidentes brasileiros ainda apadrinham sétimos filhos. Essas 3 criaturas são puro terror do imaginário popular. Mas a próxima história é diferente. É brutal. É real.
E foi apagada não por medo do sobrenatural, mas por vergonha histórica do que fizemos como sociedade. No Rio Grande do Sul, na década de 1850, num período onde 30% da população gaúcha era escravizada, existia um fazendeiro chamado João Rodrigues. O castigo foi brutal. Além de qualquer medida, João mandou que despissem o menino completamente. Ordenou que o amarrassem sobre um formigueiro e lá deixaram Pedro, sob o sol escaldante, sendo devorado vivo por formigas durante horas. O menino gritou, implorou, rezou, mas ninguém o socorreu. Quando finalmente o soltaram ao anoitecer, Pedro estava mais morto que vivo, e durante a noite, ele morreu. Enterraram o corpo do menino num canto qualquer da fazenda, sem cruz, sem reza, como se fosse lixo. Mas 3 dias depois, segundo a lenda, Nossa Senhora apareceu. Sentiu compaixão daquela criança inocente que sofrera martírio injusto. Ressuscitou Pedro, transformando-o em entidade espiritual luminosa e pura. O negrinho do pastoreio, como passou a ser chamado, virou uma figura de justiça divina. Ele ajuda pessoas a encontrarem objetos perdidos, especialmente crianças perdidas. Protege os fracos e oprimidos, e condena eternamente aqueles que cometem crueldades contra inocentes. Diz a lenda que João Rodrigues foi atormentado até a morte por visões do menino. Essa história não é fantasia pura. É documento histórico disfarçado de lenda, porque castigos, assim, eram comuns e legais durante a escravidão. Crianças escravizadas eram torturadas, mortas, descartadas, sem que ninguém fosse punido. A lenda do negrinho preserva essa memória dolorosa. E aqui está o ponto crucial. Por que essa história foi apagada da TV? Porque é brutal demais. Porque expõe a ferida da escravidão de forma crua. Porque mostra a elite rural branca como assassina de crianças. Porque força o Brasil a olhar para seu passado mais vergonhoso. É muito mais confortável mostrar Saci pulando numa perna só do que enfrentar o trauma da escravidão. Mas essa lenda é importantíssima. É a única do folclore brasileiro que canoniza uma criança negra escravizada. Subverte completamente a narrativa de poder. A vítima vira santo. O opressor é condenado eternamente. É resistência cultural, memória histórica preservada através da tradição oral. Então, aqui estão elas. 5 lendas que nossos avós contavam e que foram apagadas. O corpo seco que documenta nosso medo de injustiça e crueldade impune. A pisadeira que explica fenômenos médicos antes da ciência moderna. O lobisomem caboclo que mostra superstições que causavam discriminação real. Um negrinho do pastoreio que preserva a memória do horror da escravidão. E nem mencionamos a cuca original, aquela que devorava crianças de verdade, não a versão fofa da TV. Essas histórias são arquivos vivos, revelam os medos, valores, traumas e sabedoria dos nossos ancestrais. Quando a gente perde essas histórias, perde identidade, perde memória coletiva, perde conexão com nossas raízes. Um povo que esquece suas lendas, esquece quem é. Por isso é tão importante resgatar essas narrativas, conversar com os idosos da sua família antes que seja tarde, documentar essas histórias, valorizar o folclore regional específico de cada canto do Brasil. Não deixar que a homogeneização cultural apague a riqueza das nossas tradições orais. Me conta nos comentários, que lenda sua avó ou seu avô contava que nunca apareceu na TV? Que criatura do folclore da sua região você acha que deveria ser mais conhecida? Compartilhe esse vídeo com alguém que também valoriza nossas raízes culturais. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago mais histórias proibidas do Brasil profundo. Aquelas que tentaram apagar
censurar ou simplesmente esquecer. Porque quem esquece sua história está condenado a perder sua identidade. Até a próxima história proibida.